Olá, senhores. Dando seguimento à questão da guarda, que eu chamei de direito à convivência, vamos examinar agora como é que fica a questão, caso haja uma guarda que não seja compartilhada, ou então que se fixe a base territorial do menor, da criança envolvida, e estabelecendo-se aí o chamado direito à visita, porque na verdade esse direito à convivência paterna e materna a criança possui. O filho possui em relação a seus pais, né? Vamos falar assim, porque não necessariamente serão marido e mulher, né? Ou ex-marido e ex-mulher, ou um homem e uma mulher. Então, esses filhos têm direito à convivência com seus pais, garantido por lei. Já vimos que essa guarda ela pode ser compartilhada, que é a regra geral. Em alguns estados da federação nem adianta você requerer de outra forma, porque ela já vem compartilhada. Em outros estados da federação, você pode requerer, ainda é possível, o requerimento da guarda unilateral, sobretudo quando houver anuência do outro cônjuge, porque aí o juiz não se opõe, né? Não tem essa preocupação. Claro que existe preocupação com o bem-estar da criança, mas imagina-se que vocês já dialogaram, que o casal dialogou e determinou que essa seria a melhor forma. Pois bem, aquele que não detém a guarda, quem não está na figura de guardião, ou com a guarda compartilhada, mas com a determinação de residência fixa, tem um outro probleminha que é a chamada direito à visitação. Veja que o direito de visitar era exclusivo daquele que não era guardião. Então, eu tenho direito à visita, tá. Mas seu filho também tem direito à visitação. E isso é uma coisa muito complicada, porque às vezes as pessoas nos procuram para falar como é que eu posso obrigar o pai a visitar e a cumprir aquela obrigação. Ainda que você tenha alguns permissivos legais, eles mais vão agudizar do que diminuir essa situação já inicialmente desvantajosa, né? Então vamos entender como é que funciona. Bom, fizeram ali um acordo na transação do divórcio, resolveram ali no que diz respeito à guarda, que ficaria a guarda no lateral, mas com maior amplitude de direito de visita. Evitem a expressão visita livre. A expressão com direito de visitação livre, ampla, é péssima para quem ficará com a base jurídica dessa criança. Vai ficar na casa dela? Tá, então ela virou escrava do marido, do ex-marido, do ex-cônjuge, ou da mulher com quem ela convivia? Porque basta a outra pessoa querer dizer, quero ver meu filho, e agora? Os planos que você tinha feito. Então, entendam que isso daí exige uma boa interlocução, um bom diálogo, de novo, a mediação, socorrer. Isso exige um bom diálogo entre as partes, o que nem sempre está presente. Então, por essa razão, a gente fixa períodos mínimos. Entendam o seguinte: quando você faz um acordo de divórcio, aquilo que foi fixado é o mínimo, na impossibilidade do diálogo. Ele não é o máximo. O máximo que eu vou permitir, não, aquilo lá é caso haja a impossibilidade de conversar o que ficou fixado como mínimo. Não é como máximo, como mínimo. Então, se vocês podem dialogar, não tem problema nenhum, né? Olha, não, esse final de semana seria meu, mas eu tenho um congresso, que sonho, né? Eu tenho um congresso, então você pode inverter, fica com você, outro final de semana fica comigo. Por quê? Porque independentemente de com quem fica a criança, como a criança ela tem uma série de obrigações no seu cotidiano, e aquele que fica com a criança nesse período, ele fica numa situação complicada, porque ele tem mais que administrar as obrigações da criança do que propriamente usufruir do tempo livre e de um espectro de convivência com essa criança. É por isso que a regra geral de visitação inclui finais de semanas alternados. Por quê? Porque o final de semana é o espaço do lazer. Então você vai ter que alternar entre pai e mãe, né? Ou entre os membros do casal. Então você vai ter que alternar ali para que a criança possa conviver com os dois, né? Aí vem sempre o problema da quinta semana, aí a gente faz uma planilha bonitinha, manda, né? Você tem o problema dos feriados, imagina agora que essa bagunça de antecipação de feriado. Porque os feriados, eles são um probleminha, claro, nós temos assim 3 feriados longos e o restante dos 9 feriados totais, né, oficiais, não são assim tão longos, então a gente tem que fazer uma divisão. Vai ficar
O Natal com quem? O Ano Novo com quem? Páscoa com quem? Dia das Crianças com quem? Porque Dia das Crianças dá aquela emendada, né? Geralmente nas escolas, com o dia do professor. Então existe uma emenda maior ali, assim como no Carnaval. Então existe uma administração de feriados? Sim, tem gente que não liga para isso, vai ficar brigando, atormentando a vida do juiz, né? Porque não conseguem dialogar, à torta direito. Eu prefiro ser um pouco mais chata nisso, demoro mais para entregar um acordo, mas com tudo detalhado. Para quem? Para que a gente tenha que ir ao judiciário a menor quantidade de vezes possível. É melhor você demorar e fazer algo bem feito de tal sorte a minimizar eventual conflito que possa existir entre as partes. Que aquele seu acordo de divórcio ou que aquela decisão seja a mais abrangente possível, no sentido de evitar que a todo momento se vá até lá para pedir alguma coisa. É essa a ideia. Então, mesmo no caso de guarda exclusiva, então, com maior rigor tem que ser feita essa questão de visita. Ela não é absoluta, mas Marilene, se a pessoa quiser deixar mais um dia na semana, deve. O melhor é que seja final de semana alternado e um dia durante a semana. Tá bom, mas fixa. Essa fixação, ela não é obrigatória para o pai ou para a mãe, no sentido de que ela deverá comparecer naquele dia, mas está te dando a autonomia de uma vez na semana pegar o seu filho na escola, por exemplo, com um horário para entrega, poder passear com ele, conversar sobre como foi na escola, tomar um lanche e entregar. Pronto. Você teve uma convivência, mais ou menos? Teve, sem afetar a questão escolar e sem que isso daí ficasse uma coisa absurda, né? Então, além do final de semana, você quer mais um, 2 dias? Se for possível conversar sobre isso, por que não? Por que não atribuir essa visita? Veja que essa visita ela não é do pai, é uma melhora na convivência com o filho. Só que aí é que entram os grandes problemas de divórcio. Porque quando existe uma briga familiar, na verdade você não quer que seu filho conviva com a família dele, ou que a sua filha conviva com a família dela. Existe aí uma coisa que a gente já vai trabalhar, que é exatamente denegrir a memória, a imagem ou a pessoa do pai ou da mãe, que é uma coisa complicadíssima, que deve ser evitado a todo custo. Então, primeira coisa, para você que é advogado, né? Ou para você que é estudante, nós temos que fazer os melhores acordos possíveis, evitando que essas partes venham a digladiar ou tenham que se apresentar em juízo para pedir o óbvio, tá? Vocês devem deixar bem esclarecidos que aquilo lá é o mínimo para quando não tiver diálogo. Se precisar melhorar, ampliar, não precisa do Poder Judiciário para ampliar aquilo que vai ser benéfico para o filho. Você vai precisar do Poder Judiciário para suprimir aquilo que você já autorizou, né? E mais uma coisa, não é um autorizando o outro, são direitos de convivência dos filhos e dos pais com eles. Então, é isso que precisa ficar bem claro, que antes o guardião ele achava que ele tinha o poder de falar, não, não quero que meu filho vá. E ainda tem gente que age dessa forma, e é muito difícil combater isso, porque você não combate isso daí com teorias, nem com disposições legais. Isso daí é um combate cultural. Você tem que criar na cabeça das pessoas a ideia de que elas devem respeitar a figura do outro. Que não é porque ele foi um mau marido ou que não deu certo o relacionamento de vocês que ele é um péssimo pai, né? Muitas vezes a gente tem que conversar e explicar para a pessoa, mas ele já bateu quantas vezes na criança? Não, nunca ergueu a mão para a criança. Mas então qual é o seu problema? Aí que eu não sei o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer com o quê? Na verdade a pessoa não quer. Eu não quero que ele veja. Não, mas isso daí é um lado punitivo que descabe. Você está punindo seu filho. O seu filho tem o direito de ver a figura do pai e tem o direito de ver a figura da mãe. Ele não pode ficar abstraído dessa relação toda. Ele existe dentro dessa inserção. E isso é muito complicado? É muito complicado. Sobretudo quando os ânimos estão exaltados. O que vocês devem escapar daquela nomenclatura visita livre? Porque isso daí vai dar uma confusão. Ele vai dizer que a todo custo ela está se negando. Ela vai dizer que ela não tem mais final de semana, porque toda hora ele liga e acha que é a hora de visitar. E como lá não está especificado mais nada, ela não pode se opor. E a verdade é essa mesmo, né? Então coloca lá a visitação
com antecipação de 24 horas ou com conversa prévia com quem seja o guardião. É o mínimo, né? Só não pode bater na porta no dia seguinte e falar: vim buscar meu filho. Nesses tempos de pandemia, teve aqui um caso horroroso, exatamente assim. Vim buscar meu filho. Já falei que tem juiz concedendo, tem juiz suspendendo o direito de visita nessa época de Covid. Nesse caso, estava subjúdice, o juiz não se manifestou nem a favor nem contra, deu uma pandemia aqui. É uma outra, né? Pandemia. Uma outra baderna de pai brigando porque quer levar o filho. O filho chorando que queria ir. É uma confusão assim tremenda. Você fala assim: ah, mas quem é que vai gerir isso? Tá bom, e cadê o acordo deles? Dizia o que exatamente? Tá subjúdice? Gente, vocês não podem deixar subjúdice e essa confusão toda aqui. Pelo menos a questão da infância tem que ser resolvida. Ela tem premência. As crianças crescem, elas estão crescendo sem a figura paterna, materna, sem a mínima regulamentação. Vai poder falar o telefone quantas vezes, pode ver, pode manter a distância, não, não pode, é melhor não carregar agora, vamos esperar dar uma melhorada na situação. Especifiquem. O que não pode é ficar calado e deixando a polícia militar correndo por aí, acalmando briga de família que é exatamente por conta de visitação. Você não tá deixando ver meu filho, aqui na minha casa você não entra. É assim, gente. Nós acabamos, você não tem direito de entrar em casa, tá? Mas ele não tem como ver o filho, né? Ele quer ver o filho. Você não me autoriza a falar no celular. Gente, é cada coisa absurda. A pessoa quebra o celular que o pai deu. Aí você fala assim: ah, professora, é essa a harmonia da guarda compartilhada? Entendeu por que é compartilhada? Porque se abusa, vai começar a perder direitos. É boa a ideia da guarda compartilhada. Os dois têm. A base territorial pode ser até com a mãe. Perfeito. Ela começou a abusar, ela vai começar a perder direito. O que não pode acontecer é a criança sofrer. E a criança já sofre de forma natural num processo desse. Você não pode agudizar isso daí. Então tá aí. Visita livre, maior fria. É ótimo para o juiz porque não tem que regulamentar nada. O MP também opina muitas vezes favoravelmente, o que não me deixa nem um pouco à vontade com o representante do Ministério Público que faz, né? Geralmente, os bons representantes do Ministério Público não gostam de visita livre, porque eles sabem que isso vai dar confusão. E sabem que se há diálogo, basta por guarda compartilhada, com a visitação regulamentada, porque eles vão regulamentar isso daí. É que tem juiz que exige, por exemplo, que se tem uma base territorial na guarda compartilhada, que chama coisa meio estranha, né? Então ficará com a mãe, na guarda compartilhada. Sendo garantido aos pais o direito de visita livre. Aliás, tem gente aqui que coloca a guarda exclusiva é unilateral da mãe, tendo o pai amplo direito de visita. Isso daí se chama guarda compartilhada. Se você está dando a guarda exclusiva para a mãe, mas dá para o pai o amplo direito de visita, é melhor regulamentar esse compartilhamento e deixar muito claro como é que ele se estabelece. Ficaria mais fácil, daria maior operabilidade, mais transparência. Mas, de novo, né, são preconceitos que antecedem qualquer elaboração. Então, as pessoas têm uma grande resistência à mudança. E nós mudamos a tônica no direito civil. Saiu da tônica da preocupação da família e passou para a tônica da preocupação com o menor. Então, quando existe essa mudança de tônica, muita gente engripa aí e fala assim: ah, mas não é assim. Aí eu, como pai, eu tenho direito. Você vê que a pessoa não entendeu que hoje a preocupação é a criança, não é ela como pai. Você tem o seu direito, ele foi lesado, faz terapia. O que a gente não pode é descuidar do interesse do menor. Evitar briga na escola, né? Vou pegar na escola. Não, você não vai. Gente, né? As escolas devem estar felizes agora nessa parte, porque era um estresse tremendo. Essa história de retirar na escola. O outro aparece também. Não, as escolas estão virando pontos muito complicados também de relacionamento, né? O guardião não autoriza, guarda compartilhada. Aliás, a lei da diretriz de base da educação tá lá. As escolas devem informar os pais. Não tem que informar o guardião, os pais. Então, lamento, você tá, aí
alterando ou violando uma lei federal. So sorry, para as escolas você não tem que escolher, né? Tem que obedecer à lei. Então aí você não vai ter que escolher. Então, tá aí. Direito de visitas sempre garantido? Sempre garantido. E na prática, hein? Como viabilizar isso daí? Bom, se o pai tem algum direito suspenso por alguma perspectiva de ato de violência, é muito complicado, porque você está tirando direitos dele e tirando direitos das crianças. Então, o problema são os laudos que não se concluem, ou os laudos demorados, em que antes o judiciário suspendeu. Né? Tá bom, suspendeu e a hora que liberar, vão ser quantos anos depois? Já perdeu qualquer afeição, são estranhos, não tem mais nada a ver. Essa é uma área que não pode demorar. E essa é uma área que demora. Eu costumo dizer, eu coloco muitas vezes no processo, que o tempo do processo não é o tempo da infância, e o tempo da infância não é o tempo do processo. Isso é uma verdade, gente. A infância não vai esperar. Até o juiz decidir, aquela criança que começou o processo com 2 já está com 6, 8. O resultado talvez se tenha tornado ineficaz ou vá trazer um transtorno imenso para ser aplicado. Mas o prejuízo para essa criança que viveu 6 anos ou 4 sem a presença da outra figura já está feito. Não é verdade? Então, o tempo do processo não é o tempo da infância. E que no direito a gente se preocupa mais com o processo do que com seus objetos. Infelizmente, isso é uma verdade que deve ser alterada. Ainda mais quando a questão envolver menor ou relação familiar. Então, tá aí, isso daí é importante. E assim como é importante o direito de visita, então você fala assim, professora, como é que funciona? Metade das férias. É sempre assim, é aquele compartilhamento do tempo, como eu já falei no encontro anterior. Você compartilha o tempo. Então, metade das férias. Lembrando que férias não são 30 dias. E metade das férias agora vai ser a coisa mais complicada do universo. Então, metade das férias. Aí você tem que regulamentar os feriados. E você tem que regulamentar o direito de visita durante a semana. Lembrando que tanto a família do pai como a família da mãe tem direito à convivência. Por isso que a gente fala finais de semana alternados, né? Vai ter uma festa, isso. E geralmente tem uma inversão também aí, né? Vai ter uma festa na família dela, é final de semana dele, ela geralmente liga e fala, olha, podemos inverter? Você fica com 2 seguidos, mas me cede esse para ele não perder a festa com os priminhos. Perfeito, qual o problema? De novo, a gente vai ver muito mais birra do que uma preocupação sincera quando se nega. É muito mais uma birra do que uma preocupação sincera. Né? Então, tem aqueles que querem deixar condicionado direito de visita, pagamento de pensão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estou dizendo para vocês que o direito de visitação é da criança também. É o direito de convivência dela. Isso daí não tem nada a ver com o pagamento. Pagamento, outro departamento, a gente vai estudar. Mas é outra questão. Então, só para esclarecer para vocês como é que funciona todo esse esquema do chamado direito à visitação, né? Então, a gente faz dessa forma, caminhando, lembrando que nós temos meses de 5 semanas, você vai ter que compensar isso daí também. Então, vai ter que fazer um calendáriozinho bonitinho para o seu cliente, para entregar, para ele não ter dúvida, para ele não ficar te ligando no escritório toda vez. Então, monta o calendário, solta para ele. Então faz o acordo, fecha bonitinho, monta o calendário, manda para ele. Marilena, vai ter alguma alteração nisso? Eu acredito que tenhamos alterações e expressivas nessa situação da visitação e mesmo da guarda. Por quê? Porque aumentou o trabalho em home office. E aí, eu já enfrentei esse probleminha e é uma questão de preconceito também, né? O pai tinha melhores condições, não só econômicas, financeiras, mas ele trabalhava em casa. E a mãe tinha um trabalho fora. E ela não queria porque não queria ceder a guarda compartilhada. E o compartilhamento deles era numa boa, ele ficaria com a criança o dia inteiro, não precisaria de babá. Aliás, né, a babá que tinha era ele que contratava, ficaria com ela também, acompanharia a criança. Ela chegando do trabalho, pegaria a criança e levaria para casa dela. Para pelo menos dormir com a criança. A Marilena, eles fizeram uma divisão aí de casas. É tão pouco tempo que ela fica, né?
que ela mesma às vezes acaba desistindo e deixando com ele, pegando nos finais de semana mesmo, né? Então, mas o duro foi convencer o Poder Judiciário. Mas por que que ela não quer? Eu já falo que tem esse preconceito com a mulher, não é de hoje, né? Então, por que que ela não quer? Não é que ela não quer, gente, ela trabalha. E ele também trabalha. Só que ele trabalha em casa. Ele trabalha com investimento, ele trabalha em casa, ele precisa de um computador, de uma boa internet, ele está trabalhando. Um telefone, está trabalhando. Por que ele não pode tirar 3, 4 horas para ficar com a filha, que é pequena? Tira numa boa. A babá tá lá garantindo a idoneidade da criança, tranquilamente. O que ele não souber fazer, a babá tá lá para ajudar. E a mãe pode trabalhar despreocupada. E o medo de perder essa criança. Não, ele quer tirar a criança de mim. Acho que a gente quase teve que assinar um termo. Olha, não vai tirar a criança. Existe esse temor, não? Ele vai fugir. Vai fugir do quê, gente? É a casa dele. Não vai fugir. Tá trabalhando, tá cuidando do filho. Ah, mas essa criança vai crescer gostando mais dele. Vai crescer talvez convivendo mais com o pai, efetivamente. Mas essa é uma decorrência da realidade. O que eu estou dizendo é que isso que foi excepcional há 2 anos atrás, quando eu postulei, talvez daqui 1 ano, 2, não seja mais excepcional, porque muita gente vai estar trabalhando em casa. Não estou rogando praga. É que a realidade do home office, a gente antecipou o futuro, e muita gente vai embutir, trazer os serviços para dentro de casa. Ou trabalhar parte fora, parte dentro de casa. O que facilitará a convivência, ou piorará de vez, né? Que é o que a gente está assistindo. No primeiro momento não está melhorando nada, está vinagrando. Mas depois talvez melhore essa convivência, exatamente porque você já sabe o que tem pela frente, né? Então eu acho que é muito engraçado a gente estar vivenciando esse momento, porque esse é um momento de ruptura também. Então presta atenção daqui para frente. Esse é o momento de ruptura, em que agora os dois vão falar, mas eu trabalho em casa, eu também trabalho em casa. Eu também tenho condições de ficar com a criança, eu também tenho. Quer dizer, se for por aí, os dois têm, se os dois estão trabalhando em casa, né? Você não pode falar para a mulher que é enfermeira que ela vai ser punida por ser enfermeira perdendo a guarda do filho. Então faz a guarda compartilhada, verifica o que é melhor, ele ficar com o pai, né? E você vê-lo de vez em quando, no seu período de troca de plantão, menos nesse momento, né? Nesse momento, todas as enfermeiras tiveram o seu direito de visita suspenso e os filhos foram encaminhados ou aos pais ou à família para que cuidem deles. Só que é interessante que isso daí foi feito, via de regra, por eles mesmos ou pelos advogados, não pelo judiciário. Tá? O problema não bateu lá, né? Então a gente tentou resolver isso daí no meio do caminho, os mediadores estão aí para isso, exatamente para resolver isso, sem ter que judicializar, piorar ainda mais numa situação tão complexa como essa, né? Em que a pessoa já se sente, ela sente a necessidade de combater o vírus e até por segurança de ficar longe do filho. O outro tem que tomar muito cuidado também com isso para não piorar a situação. Então a gente tem visto algumas aproximações muito curiosas de ex preocupados com aquele que está trabalhando aí no pelotão de frente, né? E atuando com isso, e a preocupação deles com a saúde da criança também. Então é muito interessante, é muito tocante você ver isso. Assim como você tem aquele que quer se aproveitar. Óbvio, vamos aproveitar, já que ela é enfermeira, ela tem que estar longe, vamos mudar a guarda? Você tá de brincadeira, né? Então, tem aqueles que não sabem o bom senso, o justo senso, é por isso que nós temos o direito. Perfeito, conta direito à visitação, direito à visitação pertence aos dois. Marilene, se houver suspeita de agressão, abuso, aí você tem a visita assistida. Você pode ter a visita dentro do lar materno, que não é conveniente, porque o direito à visitação implica na ideia de você ter o filho consigo, para que você possa sair e trocar ideia, brincar, e não sob a vigilância de. Senão, isso daí não é direito à visitação, tá? Então, ter o filho consigo, essa corresponsabilidade é obrigatória e essa convivência também. Então não é ver o filho na casa da mãe.
Meu filho na casa da mãe até uma certa idade, sim, depois pernoite, aí as mães já começam a ficar aterrorizadas, eu não quero que meu filho durma lá, eu não sei o que pode acontecer, aconteceu alguma coisa até agora, né? Mas é aquela neura, né? Não sei o que pode acontecer, é que você não sabe, eu já ouvi tanta história ruim, sim, porque as boas nunca são contadas. Então a senhora só vai ouvir história ruim, sobretudo se a senhora perguntar, né? Ou se você conhece alguma coisa que tenha acontecido, aí the people dá cada informação horrorosa. E ainda para ajudar, acontecem algumas coisas péssimas por aí. Então imagina como é que tá a cabeça do pessoal na área de direito de família, né? Então nós temos essa situação e o restante, visita assistida onde? No fórum. Lugar bom para criança, hein? Se fosse em São José do Rio Preto, eu recomendaria, porque lá é uma maravilha, pelo menos era. Há muito tempo que eu não vou. O local de visita assistida, porque tinha é como se fosse um playground, uma casa, né? Não era no fórum, era uma casa. E lá existe o monitoramento. Então, se faz a visita, o pai faz por 2 horas, 3 horas, amanhã. Mas tá lá, ali tem uns brinquedos, o pessoal tá vigiando, sem interferir. Então, você tem um local para brincar com seu filho, mas é um local para brincar com seu filho, né? Aqui, alguns anos atrás, que eu fui lá acompanhar uma visita assistida, gente, tinha aqueles brinquedinhos do Big Mac, Lanche Feliz, sei lá o que era aquilo, uma lozinha horrorosa. A criança não vai se sentir bem, o pai vai querer ir embora, uns brinquedos de plásticos horríveis, como se Campinas não tivesse condição de oferecer uma boa instalação para visita assistida. Porque na visita assistida daqui é praticamente um desestímulo, né? Pai, não venha mais visitar porque o seu filho fica entediado e te odeia cada vez que ele tem que vir aqui. Porque ele tem que ficar 2 horas brincando com o negócio de um dragão de. Aliás, um dinossauro de plástico, uma cadeira de criança quebrada. O que é isso? Ministério Público rico? Né? Então, mas falta doação. Pediu. Vamos começar a pedir pela infância? Garanto que aqui tem um monte de coisa de criança que o pessoal daria com o maior prazer para que tivesse uma sala adequada para receber as crianças e fazer o direito de visita. Ora, né? Não é porque o pai pode ser punido com o direito de visita assistida que você tem que punir a criança, não é? Não é essa a lógica? Então vamos aplicar. A criança não tem que se sentir mal no direito de visita. E esse pai tem que ter oportunidade de talvez tentar mudar a sua conduta. Se é que de alguma vez, essa conduta foi irregular. Mas enquanto tiver subjúdice e havendo suspeita fundada, o juiz pode fazer essa suspensão ou determinar a visita vigiada, né? Então, às vezes é vigiado por parente, só vai dar rolo. Em local público é melhor, né? Então pode ter o filho consigo por 2 horas no shopping. Antes era possível. A mãe entregava no shopping, ficava fazendo outra coisa. Depois, ali 2 horas, marcava o tal local, ela ia lá buscar. Fazer o quê, né? Aí tem mãe que fala, mas eu me recuso a fazer isso. Bom, então a gente vai ter que apelar para outra coisa, né? Porque o pai tem direito à convivência. E isso elas não aceitam. Assim como o homem não aceita quando aparece o padrasto. Eu sou o pai, ele tem que saber que eu sou o pai. Baixa a bola. Ele sabe que você é o pai. Ele é o atual companheiro da sua ex-mulher. Ponto. Ele não está substituindo a sua figura materna. Gente, existe uma confusão. Boa sorte com isso. The people acha que porque a mulher está com alguém, esse alguém vai ser o novo pai, o filho vai esquecer dele. É um drama. Brincadeira, hein? Então, tá aí, direito à visita, ele é sempre conturbado. Os senhores vão, quem adota o direito de família pode esquecer final de semana, né? Porque todos os problemas acontecem exatamente porque o pai atrasa. O pai atrasou 5 minutos, a mãe já não quer mais entregar. Mas você fala, mas de onde ele está vindo? São Paulo. Ele vai atrasar, né, minha senhora? Né? Ele chegou com 1 hora de atraso. Eu não sou obrigada a entregar. Não, a senhora vai entregar, ele está aí. Ele veio ver o filho. O duro é aquele pai que diz que vai, não vai. E o filho fica lá chorando, esperando, acreditando. Na próximo final de semana eu vou. Tá lá o menino com a mochilinha. São essas situações que o direito quer de alguma forma punir. Mas você vai punir como? Mandando pagar? Ele já paga a pensão. Você quer fazer o quê? Não, é exigir que ele compareça. Ah, boa sorte.
Exigir que ele compareça o quê? Bêbado para xingar a criança? Melhor não, né? Então, tem coisas que não dá para você exigir. E a gente sofre com isso também, porque tem muita mãe que fala assim, elas vêm consultar, e o que a senhora quer? Eu quero que meu ex-marido visite o filho. Gente, como é que eu vou fazer isso? Eu posso conversar com ele na condição de mediadora e tentar verificar se ele consegue se aproximar da criança. Mas tem gente que acha que porque se tornou divorciado, na verdade está solteiro de novo e quer passar uma borracha naquilo mesmo, né? Então ficou para ela, problema dela. Assim como tem aqueles que acham que a mulher não tem o direito porque a mulher traiu. Uma coisa é o divórcio, outra coisa é a parentalidade. Seu problema com o seu filho não tem nada a ver com o seu problema com ela. Ela continua sendo uma boa mãe, então ela vai visitar e talvez ela até fique com a guarda. Se os senhores não se acertarem no compartilhamento aí, se houver algum problema maior, talvez a coisa degringole, né? E ela acabe ficando com a guarda. E cuidado com essa ideia de condições morais para deter guarda, para conceder visita, senão, como é que a gente vai fazer? A prostituta não pode ter filho. Pode, mas não fica com ela. Por quê? Claro que fica. Ela está expondo o filho a uma condição violadora, a maioria delas não expõe, então o filho fica com ela sim, qual o problema? Então, um pouquinho de calma nessa pressa de julgar aí, porque os resultados podem ser desastrosos, né? E com relação à visitação, verifiquem o que efetivamente a pessoa quer. Porque às vezes a pessoa não quer a visitação. Ela não quer nem a guarda, nem a visitação. Tem gente que pergunta a gente, mas eu sou obrigada a visitar mesmo? Aí eu respondo numa boa, eu falo, meu senhor, se o senhor não quer visitar, pelo menos não crie expectativa no seu filho. Diga que quando puder, irá visitá-lo, mas sem compromisso. Ah, professora, que horror. Horror é falar, vou visitar você nessa próxima semana, e fica lá a criança esperando, com uma mochilinha nas costas, e o pai que nunca vem. Né? Então, gente, é muito complicada essa questão da visitação. Os avós têm direito à visitação? Tem, sim. Olha, dá uma complicada geral, mas eles têm direito à visitação também. Que tem aquela história, né, de pai que não fala com o avô, né? O avô não viu o neto. Então, cuidado que vai ter direito à visitação aí, sim. E não esqueça que agora está garantido o direito à visitação daqueles que estão privados da liberdade em relação aos seus filhos. E não adianta vocês me falarem, mesmo que a mãe não queira, a parte do guardião não vai dispor sobre isso. Vá até o juiz e explique boa sorte, porque a lei determina que pode, tá? Ficamos por aqui, paramos na matéria de alienação parental, que segue logo mais para vocês, completando e fechando essa questão de guarda e alimentos. Fiquem bem, cuidem-se e abraços virtuais a todos.